Bom dia, alunos do 5º ano. Estamos iniciando mais uma aula de História, hoje na sexta-feira. A nossa aula de História de hoje, ela vai iniciar com a correção da nossa atividade da aula passada, certo? Que inicia na página 251 até a 254, certo? Depois, nós vamos ter uma explicação sobre o material que vocês receberam pelo Correio do Conhecimento, e posteriormente eu vou estar explicando, a atividade na folha que for para vocês realizarem, certo? Tirarem as fotos com ela respondida e me enviar, certo? Iniciando aqui a correção. Iniciando a correção da página 251, nós vamos ter aqui, circula a pintura acima, os detalhes A, B, C e D mostrados nessa página, certo? A letra A, pessoal, seria os mineradores escravizados passando horas com pernas dentro d'água, No caso, seria bem aqui, nesse espaço que vocês iriam circular. Certo? A letra B se tratava dos túneis, que eram abertos, esses buracos que eram abertos, quando o leito do rio não tinha mais ouro, eles eram abertos para os escravos, procurarem ouro aí nesses lugares. É a letra B, Vocês irão circular bem aqui, certo? Letra B. A letra C, ela mostra os feitores, observando o trabalho dos escravos, certo? Vocês podem observar bem aqui, a letra C, não era? E a letra D, mostra a bateia, que era tipo uma peneira, que era utilizada para separar, o ouro da areia e do cascalho. Ela está bem aqui. Agora, nós vamos passar para a página 252. Aqui na página 252, nós vamos ter o textinho. Leia o texto a seguir e depois responda as questões. A atividade mineradora do Brasil no século XVIII estava baseada na exploração do trabalho escravo negro. Durante os primeiros anos de mineração, o metal precioso era encontrado nos leitos dos ribeirões, misturado ao cascalho e recebia o nome de ouro de aluvião. A letra A, perguntas. Quem eram os principais trabalhadores das minas no século XVIII, pessoal? Os principais trabalhadores eram as pessoas escravizadas, certo? Os africanos, que eram escravizados. Existiam outras pessoas livres que faziam trabalho também, mas a maioria eram os africanos escravizados, certo? Letra B. Explica o que é o chamado ouro de aluvião, Era o ouro encontrado nos leitos dos ribeirões, misturado ao cascalho, certo? E geralmente areia também, certo? Esse era chamado ouro de aluvião. Letra C. Na extração do ouro de aluvião, qual era o instrumento utilizado para separar o ouro das outras substâncias? Quem introduziu esse instrumento no Brasil? O instrumento utilizado na separação era a bateia, certo? E quem introduziu a bateia no Brasil foram os africanos. Segunda questão. Qual era a condição de trabalho das pessoas escravizadas na mina? As pessoas, pessoal, eram sujeitas a longas horas de trabalho, Tinham péssimas condições de higiene, Ficavam com os pés mergulhados dentro da água por muito tempo, então as condições de trabalho eram péssimas, certo? Agora nós vamos para a página 253. Qual o objetivo da coroa portuguesa com a exigência de que todo o ouro fosse registrado? Isso aconteceu, pessoal, porque as pessoas estavam contrabandeando o ouro, Estavam roubando o ouro, encontravam o ouro e levavam, sem dar o imposto
que era o quinto, né, pertencente à coroa portuguesa, certo? Então, por isso que ele criou as casas de fundição, que era o lugar onde eles registravam o ouro e tiravam o imposto, né, para a coroa portuguesa, certo? E na última página, 254, nós vamos ter a questão 2, que vai pedir para você comentar as diferenças entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, certo? Na Inconfidência Mineira, pessoal, nós podemos perceber que foi uma luta, né? Foi uma luta das pessoas de classe alta, né? Contra a cobrança de impostos sobre essa capitania, né? Vinda de Portugal. Eles queriam a independência dessa capitania, certo? E a Conjuração Baiana, elas queriam a melhora de vida, né? Queriam salários mais justos para os soldados, queriam a libertação dos escravos, certo? Na Inconfidência Mineira, né? Muitos fazendeiros, pessoas nobres, né? Padres participaram, enquanto a Conjuração Baiana foi mais a classe popular, certo? A classe sem condições. Por isso que ela também foi chamada de Revolta dos Alfaiates, porque eram as pessoas mais, era a massa populacional, as pessoas mais pobres, certo? Então, pessoal, vocês receberam aí, né, nas casas de vocês, na segunda-feira, pelo Correio do Conhecimento, um material referente ao texto falando sobre as revoltas, certo? Eu mandei esse textinho referente às revoltas para a gente ter mais conhecimento sobre, né, esse período da história do Brasil, né, que aconteceu essas revoltas, já que no livro de vocês só trouxe duas delas, né, que foi a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Então a gente vai ver outras que aconteceram em outros lugares no Brasil, os motivos, né, porque elas aconteceram, quem eram os líderes. Ao todo nós vamos ver 6 revoltas, 4 revoltas além das duas que vocês já têm no livro de vocês, certo? E eu também vou fazer um complemento, né, a essas duas revoltas que tem no livro de vocês, certo? Depois dessa aula com a explicação das revoltas, a gente vai realizar uma atividade que também foi mandada pelo Correio do Conhecimento, né, na folhinha. Eu também vou explicar o que é que vocês vão fazer nas questões, certo? No final da explicação desse assunto sobre as revoltas. E essa folhinha, essa atividade, vocês não vão me mandar pelo correio, certo? Vocês só vão retirar as fotos, depois de respondidas as questões, vocês vão tirar as fotos e me enviar no privado, certo? Ela não é um trabalho, é só uma atividade normal como todas as outras, certo? Só porque foi na folha, certo? Então vamos iniciar aqui, pessoal, na página, vocês podem acompanhar aí no material de vocês. A primeira página, que é a 66, nós vamos ter uma introduçãozinha falando, né, que nesse período da exploração das minas ocorreram muitas revoltas, né, e essas revoltas elas foram marcadas pela violência, pela formação de ideais de independência. Como assim, né? Nessa época o Brasil ainda era colônia, ainda dependia de Portugal, né? Então, a partir dessas revoltas é que se intensificando, né, a vontade do Brasil se tornar livre de Portugal, certo? A primeira revolta que nós vamos ter aí, pessoal, é a revolta de Beckman. Essa revolta ela aconteceu no Maranhão em 1684, certo? Ó, essa revolta ela aconteceu devido ao descontentamento dos colonos, né? Os colonos eram as pessoas que moravam aqui na colônia, que o Brasil ele era uma colônia ainda, né? Ele pertencia a Portugal. Os colonos maranhenses estavam sendo explorados comercialmente. Como assim?
naquela época existia a Companhia do Comércio do Maranhão, certo? Essa companhia, ela comprava os produtos que o Maranhão produzia bem barato, vendia, né, para Portugal. E quando os produtos lá de Portugal vinham para o Maranhão, os produtos eram com preço muito alto, certo? Então eles começaram a se revoltar por conta disso, porque estavam sendo explorados comercialmente, né? Eles vendiam os produtos baratos e quando os produtos vinham para eles comprarem, né, o preço era altíssimo, certo? A falta de mão de obra também foi uma das causas, certo, dessa revolta de Beckmann. Porque Portugal ele tinha feito um acordo de mandar, né, mandar escravos para o Maranhão, né, para ajudar nos trabalhos e não cumpriu. Então, a falta de mão de obra também foi uma das causas para os colonos maranhenses se revoltarem. A revolta foi sufocada. Os líderes da revolta, né, o principal deles era Manuel Beckmann, por isso que a revolta foi chamada de Beckmann, né? A revolta ela foi sufocada pela coroa portuguesa, né, foi acabada, teve fim. Teve os líderes, né, os principais líderes foram presos e alguns foram mortos, né, principalmente o Manuel Beckmann, que era o principal líder, né, foi condenado à forca. Pronto, aqui foi a revolta de Beckmann, né? Revolta de Beckmann, a principal causa foi a exploração comercial, né, dos colônios maranhenses, certo? Aí nós temos aqui a Guerra dos Emboabas. Vocês podem acompanhar a Guerra dos Emboabas aí na página 67 do material de vocês. A Guerra dos Emboabas, pessoal, foi uma guerra entre paulistas e emboabas, certo? Os emboabas, eles foram chamados assim porque emboaba significa forasteiro, que vem de fora, certo? Então, o que foi que aconteceu? Os bandeirantes, que eram paulistas, né, descobriram o ouro em Minas Gerais e eles queriam o ouro só para eles. As pessoas que vinham de fora, né, que ouviram falar que nas Minas Gerais tinham encontrado ouro, as pessoas que vinham de fora também para explorar as minas, né, eles foram chamados pelos paulistas, bandeirantes, de forasteiros, certo? Ou de emboabas, né? Forasteiros também emboabas, né? Por isso que a guerra foi chamada de Guerra dos Emboabas. O que foi que aconteceu no final da disputa entre eles? Os emboabas armou uma armadilha, né, para os bandeirantes paulistas, né? Então, nessa armadilha, muitos morreram. Então, a guerra teve fim com isso, certo? Depois que aconteceu isso, os paulistas eles foram procurar ouro em outras regiões, certo? A Guerra dos Emboabas aconteceu em Minas Gerais em 1708, certo? E a principal causa foi em relação ao ouro em Minas Gerais, né? Cada um queria para si o ouro, não queriam dividir com ninguém, certo? Bom, pessoal, agora nós vamos passar aqui para a Guerra dos Mascates, certo? E a Revolta de Filipe dos Santos. Vocês podem acompanhar aí na página 68, 69, certo? Iniciando aí na página 68, nós vamos ter a Guerra dos Mascates, certo? A Guerra dos Mascates, ela aconteceu no Pernambuco, em 1710. Por que essa guerra aconteceu, certo? Essa guerra ela aconteceu entre os senhores de engenho, né, de Olinda, certo? Olinda, uma das cidades de Pernambuco, né? Na época, Olinda era a capital de Pernambuco, certo? Os senhores de engenho de Olinda, né, que eram os senhores que produziam açúcar, né, eram as pessoas mais poderosas na época. E a disputa era entre os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes portugueses de Recife, certo? E os comerciantes portugueses de Recife,
foram apelidados de mascates, certo? Naquela época. Por isso que a revolta se chama Guerra dos Mascates, certo? Era uma disputa entre os comerciantes portugueses do Recife, que era uma cidade de Pernambuco, e os senhores de engenho de Olinda, que Olinda era uma cidade do Pernambuco, mas era a capital, certo? O que foi que aconteceu? O Recife, ela cresceu bastante, né, devido ao comércio. Os portugueses desenvolveram bastante o comércio lá, né? Aí eles ficaram independentes da Olinda, né? A Olinda, como ela produzia açúcar, né, eles não precisavam mais da Olinda. Como o comércio do Recife cresceu, eles não tiveram mais essa dependência com a Olinda, certo? Então a Olinda ficou revoltada, né, e invadiu o Recife. Mas tudo aconteceu, né, tudo teve fim quando o governo português mandou um governador para a região para acabar com a confusão entre os dois, certo? Entre as duas cidades. Ao final, Recife se tornou a capital de Pernambuco, né, no lugar de Olinda, que antes era Olinda. Depois, com o avanço, com o desenvolvimento de Recife, Recife se tornou a capital de Olinda, Recife se tornou a capital de Pernambuco no lugar de Olinda, certo? E a revolta de Filipe dos Santos, né? Essa revolta dos mascates, pessoal, não tem muito a ver com a questão do ouro, né? Ela tem a ver com a questão do domínio português, né? Porque ali os comerciantes portugueses do Recife que começaram a se desenvolver, né, e tomaram o lugar de Olinda, certo? Aqui a revolta do Filipe dos Santos, né, que aconteceu em Minas Gerais, em 1720, já vai ter, certo, relação com a descoberta do ouro. Essa revolta ela aconteceu em Vila Rica, que hoje, né, se localiza em Ouro Preto, certo? Na região do Ouro Preto, em Minas Gerais. O que aconteceu para essa revolta iniciar? Foi o contrabando do ouro, né? O contrabando do ouro. Vocês lembram quando eu expliquei no livro de vocês, falando sobre o contrabando do ouro, que acontecia, né? Aí o que foi que a coroa portuguesa fez? Ela criou as casas de fundição, né? Que eram as casas em que o ouro era pesado, era marcado, colocado como se fosse uma etiqueta, certo? Um símbolo da coroa portuguesa. E também era retirado 1/5 do ouro, né? Que era os 20%, certo? De cada parte de ouro encontrada era retirada aquela parte, chamada do 1/5, né? Que era um imposto que a coroa portuguesa cobrava sobre o ouro, todo o ouro encontrado, certo? Então, essas casas de fundição eram usadas para tirar o 1/5, né, que era o imposto, né? Os mineiros, eles queriam diminuir esses impostos, eles não queriam que tivesse a casa de fundição para tirar essa parte do ouro, para tirar esse imposto, certo? Então, essa revolta acabou violentamente, certo? Os líderes, né, políticos representando o governo português queimaram bastante casas, mataram muitas pessoas. O líder, né, dessa revolta, que foi o Filipe dos Santos, que recebeu o nome, né, a revolta, ele foi enforcado, esquartejado, né, para dar exemplo às outras pessoas que quisessem se revoltar contra o governo, certo? Bom, pessoal, agora nós vamos dar o término, né, do assunto sobre as revoltas, com as duas últimas revoltas, que é a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, certo? Essas duas revoltas, elas vão ter aí no livro de vocês, certo? E aqui no material que eu mandei, vocês podem acompanhar na página 69 e 70, certo? Aqui na página 69 nós vamos ter a Inconfidência Mineira, né? A Inconfidência Mineira ela aconteceu em Minas Gerais em 1789, né? Também foi
e na Vila Rica, atual Ouro Preto, como a revolta de Filipe dos Santos, né, que também aconteceu em Vila Rica, atual Ouro Preto, só porque ela aconteceu no ano de 1720, né? E a Inconfidência Mineira já foi mais tarde, 1789. Né? O que é que eles queriam? Eles queriam a independência dessa capitania, né, Minas Gerais. O líder dessa Inconfidência, né, dessa revolta, era Joaquim José da Silva Xavier, chamado, né, também como Tiradentes. Né? Nessa revolta ela tinha muitas pessoas ricas, com muita instrução, né? Tiradentes não era uma dessas pessoas, né? Houve uma traição, né? Joaquim Silvério dos Reis traiu a revolta, né? Ele foi lá para as pessoas do rei de Portugal e contou da revolta, o dia, a hora que ia acontecer, né? E eles foram descobertos, né? A revolta ela foi sufocada, né, pela coroa portuguesa. Tiradentes ele foi morto dia 21 de abril de 1792, né, por isso que nós temos aí o feriado de Tiradentes, porque ele morreu esse dia. Foi enforcado, né, foi esquartejado também quando suas partes são cortadas, né, e as partes do corpo dele foram expostas, né, vocês podem observar aí, ó. Partes do seu corpo foram colocadas em portos ao longo do caminho do Rio de Janeiro para as minas em Vila Rica, né? Como um exemplo para quem se revoltasse contra a coroa portuguesa, certo? Conjuração Baiana, ela aconteceu na Bahia em 1798. Essa revolta ela também é chamada de Revolta dos Alfaiates, porque dentre as pessoas das classes que estavam participando dessa revolta, tinha os alfaiates, tinha os soldados, tinha os escravos, pequenos comerciantes, né? Eles reclamavam de falta de alimentos, alto preço dos produtos, das mercadorias que vinham, né, para a Bahia. Eles queriam a liberdade, queriam a independência de Portugal, queriam ser livres de Portugal, né? Queriam melhorar de vida, que as condições eram muito ruins. Também essa revolta teve um traidor, certo? Ela também foi sufocada pela coroa portuguesa, teve mortos e presos, certo? Igual as outras revoltas. Pessoal, então é isso o assunto das revoltas, certo? Vocês vão dar uma olhadinha nesse vídeo que eu expliquei sobre as revoltas. São as 6 revoltas, certo? Nesse período. Vocês vão responder essa atividade, certo? Que foi pelo correio também, junto com o material. Frente e verso, certo? Vocês vão tirar foto dessa atividade e vão me enviar. Certo? Ó, nós temos bem aí em cima, observação, essa atividade de história será proposta para ser realizada na sexta-feira, dia 5 de junho, né, hoje. Depois da explicação do assunto sobre as revoltas no período colonial. Então, para isso, vocês têm que assistir o vídeo, pessoal, de explicação sobre as revoltas, certo? Lembrando que ela não precisa ser devolvida ao correio do conhecimento, ela somente pode ser, deve-se tirar as fotos e me enviar no privado, certo? Aí nós temos a primeira questão. Relacione corretamente cada revolta às suas características. 1. Guerra dos Emboabas. 2. Revolta de Beckman. 3. Guerra dos Mascates. E 4. Revolta do Filipe dos Santos. Aí nós temos lá embaixo. Luta contra os abusos da Companhia de Comércio do Maranhão. A outra. Os colonos queriam fechar as casas de fundição e diminuir os impostos sobre o ouro. Terceira, rivalidade entre os senhores de engenho de Olinda e comerciantes do Recife. Quarto, os bandeirantes descobriram o ouro em Minas Gerais. Os bandeirantes paulistas, viu, pessoal? E acharam que as minas deveriam pertencer só a eles. Né? Você vai relacionar cada revolta às suas características. 2, o que era o quinto? Você vai dizer o que é. 3, qual o motivo deu início à revolta de Beckman? Né? Você vai responder aí.
4. Por que surgiu rivalidade entre os senhores de engenho de Olinda e comerciantes do Recife? Também, né? Vai responder. 5. Quem era o líder da Inconfidência Mineira? Você vai colocar o nome dele, certo? Eu não quero só o apelido, eu quero o nome completo e o apelido. 6. Quais os objetivos da Conjuração Baiana? Né? Que objetivos que eles tinham? Por que que eles começaram a revolta, né? Que direitos que eles queriam estabelecer? 7. Você vai completar o quadro, né? Nós temos aqui as duas revoltas, Confidência Mineira e Conjuração Baiana. Você vai colocar o local e a data, né? Quem participou e as causas, né? Os motivos pelos quais essa revolta, né, se iniciou. 8. Ligue corretamente cada revolta ao seu local e data de acontecimento. Aí no material vai ter todos os lugares e todas as datas, certo? Para vocês fazerem a ligação. 9. Era o apelido dado aos portugueses recém-chegados nas regiões do garimpo, que significa invasor ou forasteiro. Certo? Você vai marcar aí. Mascates, emboabas, militares ou traidores. 10. Quem eram os inimigos na Guerra dos Mascates? Né? Quem que eram inimigos? A. Recife e Ouro Preto. B. Ouro Preto e Olinda. C. Pernambuco e Olinda. Ou C. Recife e Olinda. Você vai marcar aí. 11. Quem liderou os emboabas? Letra A. Manuel Nunes Viana. Manuel Borba Gato. Antônio de Albuquerque. Joaquim José da Silva Xavier, né? Faltou um Szinho aí. Joaquim José da Silva Xavier. Você vai lá ver no textinho, certo? Marcar aí. 12. Como também foi chamada a Conjuração Baiana, né? Também faltou um Czinho aí, um H, né? Chamada. Letra A, Revolta dos Alfaiates. B, Guerra Baiana. C, Luta de João de Deus. Ou D, Salvador Livre. Certo? Você vai marcar. Eu quero receber as fotos, certo? Da atividade. E até a próxima aula.